Nada vem do nada. A história é uma sequência de fatos que se sucedem uns aos outros, aos quais nós não temos controle e muitas vezes não temos nenhum conhecimento. Entender a história de Birmingham é entender a história dos nossos heróis. Saber de onde eles vieram, por que eles vieram e por que eles se tornaram o que eles se tornaram, como artistas, como seres humanos. Por isso hoje eu decidi contar a história de Birmingham, a cidade do Ozzy, do Tony, do Geezer e do Bill. E depois de assistir esse vídeo você vai entender por que eles estavam lá e por que o Black Sabbath não poderia ter surgido em nenhum outro lugar do mundo. Você não sabe do que eu estou falando? Vem comigo que eu te conto tudo. Meu nome é Eduardo de Souza e este aqui é o Sabablabla. Valeu! Pois bem, senhoras, senhores, membros do júri, a história de Birmingham começa há quase 2000 anos, quando a ilha conhecida como Britânia estava sob domínio do Império Romano. Birmingham fica num platô, numa região que é conhecida hoje como Midlands e que podemos traduzir como Terras do Meio, porque Birmingham fica mais ou menos ali no meio daquela ilha que era conhecido como Britânia. A invasão romana à Britânia aconteceu no ano de 43 depois de Cristo, ou 43 da Era Comum, como você preferir falar. E para atravessar o país de um lado ao outro, os romanos construíram algumas estradas. E foi no cruzamento de alguma dessas estradas, naquele platô, que no ano de 48 os romanos decidiram construir uma fortificação. E esse foi o primeiro registro de uma construção moderna para a vida humana naquele lugar. Hoje esse forte é conhecido como Metchley Fort, mas não sabemos como os romanos costumavam chamar esse lugar. O importante é você saber que se você está em Birmingham e quiser saber um pouco mais sobre essa fortificação, é só dar uma passada ali no Hospital Queen Elizabeth, onde você pode encontrar alguns dos restos desse forte que foi construído pelos romanos. Há poucos registros do que realmente aconteceu ali naquela região. Há indícios que próximo àquela fortificação romana foi construída uma vila e registros que dizem que os romanos, que os soldados romanos abandonaram aquele forte no ano de 120 da Era Comum. O Império Romano entrou em declínio por volta do ano 400 e no ano 407 da Era Comum a Britânia foi tomada pelos povos germânicos. É importante dizer que povos germânicos eram todos os povos bárbaros que moravam ao norte da Europa e que estavam além do domínio dos romanos. Povos como os suevos, os visigodos, os vândalos, os ostrogodos eram todos povos germânicos, apesar de serem tribos diferentes. E os povos germânicos que dominaram a Britânia no ano de 407 eram 4 povos: os anglos, os frísios, os jutos e os saxões. Entre o século VI e o século VII, aquela região onde os romanos haviam construído e abandonado seu forte havia sido dominada por um povo anglo-saxão. E essas pessoas chegaram lá lideradas por uma pessoa, um chefe tribal, ou um clã, ou uma família, não se sabe ao certo, mas cujo nome era Beorma, porque aquela população que estava ali entre o século VI e o século VII se autodenominava Beorminga, que no inglês arcaico significa o povo de Beorma. E com o crescimento das rotas de comércio, as pessoas começaram a passar por ali e aquele lugar passou a ter um nome. A palavra ham, que no inglês tradicional nós traduzimos hoje como presunto, no inglês arcaico significava terra, local, localidade, lugar. E terra do povo de Beorma, no inglês arcaico, se dizia Beormingham. E foi assim, senhoras, senhores e membro do júri, que aquela região ficou conhecida a partir de então. Foi assim que surgiu o nome Birmingham, terra
do povo de Beorma. Mas alguns séculos se passaram até Birmingham se tornar um centro urbano e comercial. Isso aconteceu no ano de 1166, no período feudal. Foi quando o Lord Peter de Birmingham conseguiu autorização do rei Henrique II para fazer funcionar uma feira na região. Essa feira acontecia num lugar chamado Bullring, um lugar que existe até hoje. E essa feira atraiu primeiramente as pessoas que vendiam seus produtos agrícolas, depois pessoas que vendiam gado, depois artesãos que faziam trabalhos em couro e cerâmica. E a feira cresceu tanto que as pessoas começaram a vender terras, títulos e tudo mais que fosse possível vender naquela época. Foi assim, em torno dessa feira que acontecia na região conhecida como Bullring, que Birmingham plantou as primeiras sementes do que seria a cidade conhecida hoje. Birmingham ganhou mais importância durante a Revolução Industrial, ali no século XVII e no século XVIII. E um dos motivos para a cidade de Birmingham ter se tornado um dos expoentes da Revolução Industrial que acontecia ali na Inglaterra foi o fato da região não ter, desde o ano de 1555, nenhum membro da realeza e nenhuma presença religiosa forte ali nos arredores da cidade. Como Birmingham nasceu primeiramente por causa do comércio e depois por causa das indústrias, ela era uma região que atraía muitas pessoas de muitas localidades. E por não ter nenhum membro da realeza tomando conta ali daquela região e por não ter nenhum membro do clero ditando as regras, a região cresceu e se reinventou por causa da sua liberdade. Liberdade política, liberdade religiosa, liberdade cultural, liberdade econômica. E toda essa liberdade fez com que Birmingham, além de ser um centro industrial em crescimento, se tornasse também um centro científico e de inovação. E muito disso por causa de um grupo de pessoas que se autodenominaram Sociedade Lunar. Eram cientistas, pensadores, escritores, poetas, médicos que se reuniam sempre à luz da lua cheia para trocar ideias sobre inventos, experimentos, arte, cultura e também as necessidades da indústria e como melhorar a vida das pessoas naquela região e no mundo através da ciência, através das invenções. E para você ter ideia da importância dessa galera da Sociedade Lunar que se encontrava ali em Birmingham, basta dizer que Matthew Boulton e James Watt faziam parte dessa Sociedade Lunar. E esses caras inventaram nada mais, nada menos do que a máquina de motor a vapor. Uma invenção que revolucionou o mundo. Só mais uma curiosidade relacionada à Sociedade Lunar, que não tem muito a ver com Birmingham, mas que eu acho que tem tudo a ver com Birmingham. Um dos membros da Sociedade Lunar se chamava Erasmus Darwin. E Erasmus Darwin era o avô de ninguém mais, ninguém menos que Charles Darwin. E a teoria da evolução de Charles Darwin só foi possível porque ela não estava presa a nenhum dogma religioso. E o fato do avô de Charles Darwin fazer parte da Sociedade Lunar não deixa de ser um símbolo dessa busca científica além dos dogmas religiosos. No final do século XIX e início do século XX, Birmingham se tornou a região industrial mais importante da Inglaterra, atraindo cada vez mais fábricas, cada vez mais indústrias e cada vez mais pessoas em busca de emprego e ascensão social naquela região. As pessoas vinham de toda a Inglaterra em busca de uma oportunidade e também de fora da Inglaterra, especialmente os irlandeses, como a família Butler, e os italianos, como a família Ayomi. O final do século XIX e o início do século XX trouxe a Birmingham uma série de contrastes. E por se tornar essa potência econômica e essa potência industrial, Birmingham acabava atraindo mais pessoas à procura de emprego do que a sua capacidade industrial tinha de absorver. Com isso, a cidade foi crescendo de forma desordenada e violenta. Para acabar com cortiços e habitações precárias,
houve um grande esforço ali na Inglaterra, não só em Birmingham, mas em outras localidades da Inglaterra, para construir as terraced houses, que são aquelas casas tradicionalmente inglesas, geralmente um quarteirão imenso de um monte de casa igual, e naquele tempo, no início do século XX, construídas com um quintalzinho e o banheiro do lado de fora da casa. Ou seja, dentro daquelas pequenas casas germinadas não havia banheiro. Era preciso sair de dentro de casa, ir para o quintal e lá fazer as suas necessidades. Foi numa dessas casas, na rua Lodge 14, que nasceu John Michael Osborne. E foi também numa dessas casas, mas na rua Victoria Road, número 88, que nasceu Geezer Butler. Esse sistema habitacional foi escolhido porque ele permitia casas rápidas de serem construídas a um custo acessível. Birmingham se tornou basicamente uma cidade urbana sem opções de lazer. As únicas opções de divertimento em Birmingham eram ir para o pub, encher a cara e sair na rua arranjando briga. Claro, tinha o futebol, com o Aston Villa, fundado em 1874, e o Birmingham City, fundado em 1875. Ou seja, além do pub, onde a galera de Birmingham ia encher a cara e arranjar briga, agora eles podiam ir também para os estádios de futebol, encher a cara e arranjar briga. E claro que nesse lugar que crescia exponencialmente, com vários operários e vários desempregados, havia também a oportunidade de crescimento numa área um tanto quanto alternativa. Sim, senhoras e senhores, estou falando do crime organizado e do agora lendário grupo conhecido como Peaky Blinders, que existiu ali na região de Birmingham. Na vida real, eles dominaram Birmingham entre os anos de 1897 e 1910, onde eles praticavam roubos, estelionatos, contrabando, sequestros, onde eles extorquiam bookmakers e manipulavam as apostas. E por incrível que pareça, a cidade de Birmingham, onde existia esse centro urbano caótico e violento, também abrigava uma área rural e idílica. Isso mesmo, senhoras e senhores e membros do júri. Acreditem ou não, a Birmingham rural foi lar de um dos mais influentes escritores do século XX e ficou imortalizada em sua obra. O escritor J.R.R. Tolkien, ou J.R.R. Tolkien, nasceu na África do Sul, mas ele era filho de pais ingleses e passou a sua infância nessa Birmingham idílica, nessa Birmingham dos sonhos. Inclusive dizem que essa infância que ele passou na área rural de Birmingham foi a inspiração para ele criar o Condado, a Terra dos Hobbits, que ficou imortalizada na saga Senhor dos Anéis. É irônico pensar que a Terra dos Hobbits, que nós conhecemos nos livros e no cinema, e a região dominada pelos Peaky Blinders, coexistiram praticamente ao mesmo tempo no mesmo lugar. E esse lugar é Birmingham. Essa Birmingham cheia de contraste, de imigrantes, de operários, de valentões e bêbados, teve seu último capítulo forjado em fogo para se tornar a terra dos nossos heróis. Entre 1939 e 1945, Birmingham foi a terceira cidade inglesa mais bombardeada pelos alemães durante a Segunda Guerra. Apenas a capital Londres e a portuária Liverpool foram mais bombardeadas do que Birmingham. As bombas alemãs tinham como alvo as fábricas de Birmingham, mas aquelas bombas destruíram muito mais do que isso. Destruíram casas, destruíram vidas, deixando cerca de 10 mil pessoas desabrigadas e cerca de 2 mil mortos, além de toneladas e toneladas de escombros. E essas casas, esses escombros, que representavam sonhos destruídos e vidas destruídas, era o local preferido de brincadeira para as crianças que cresceram em Birmingham, sem muito acesso à cultura, sem muito acesso a nenhum outro tipo de divertimento. E foi nesse ambiente, senhoras e senhores, que nasceram Ozzy, Tony, Geezer e Bill. E foi nesse ambiente, senhoras e senhores, que surgiu o Black Sabbath.